Qual a chance de Marcelo Paz trocar o cargo de CEO do Fortaleza para trabalhar no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história e fala também sobre a busca do Timão por um goleiro, vários goleiros sendo oferecidos. Tem também um volante que vai bem no Vitória sugerido para o Timão. Preciso te contar sobre Fausto Vera, o volante está mais perto do Atlético Mineiro. Já aquela reforma do Morumbis em parceria com a W Torre corre enorme risco de não sair do papel. Quero falar ainda sobre cobranças feitas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, participou de uma reunião no Conselho Deliberativo e o clima não andou dos melhores. Você sabia que o Gilberto ainda recebe um caminhão de dinheiro do Cruzeiro? Te atualizo também sobre Felipe Coutinho, que está comprando um shopping em Búzios. Em relação ao acerto com o Vasco, como é que anda? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Se você puder deixar seu comentário, a gente agradece. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetSul, o site de apostas esportivas que é o melhor da América do Sul. E a boa notícia vem agora. Os caras estão oferecendo 150% de bônus no valor do seu depósito. Você não ouviu errado. 150% de bônus. Você deposita até R$600 e ganha mais R$900 de bônus. Mas Nicola, não tenho R$600 para depositar, não tem problema. Na BetSul você pode fazer apostas e depósitos a partir de R$1 e ainda vai ter direito a esse 150% de bônus. Não vai perder essa chance, certo? Quero mostrar partidas marcadas para essa terça-feira, começando com jogos do Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Acho que Atlético Goianiense e Corinthians empatam, vou na vitória do Botafogo contra o Fluminense. Tem também Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, vou de empate. E tem também os amistosos internacionais nessa terça-feira. Para mim, Portugal vence Irlanda. No jogo entre Chile e Paraguai, vou de menos de 2,5 gols. E na quarta-feira tem Estados Unidos e Brasil. O Brasil é muito favorito. Legal, né? Então vem se divertir comigo na BetSul. Para participar é simples. Tem link no comentário e na descrição do vídeo. Você vai clicar, utilizar o promo code Nicola para ter direito a esse bônus de 150%, valor máximo de bônus de R$900. Você pode fazer depósitos a partir de R$1. Isso sem falar no atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ah, para completar, na BetSul você ainda pode fazer jogos como o Aviator, o Spaceman, além do Big Boss Bonanza. Então vem se divertir comigo, vem para a BetSul. E Leila Pereira passou por perguntas indiscretas na reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras na noite dessa segunda-feira. O conselheiro Felipe Giacondo perguntou, por exemplo, se era verdade que José Roberto Lamacchia compraria a SAF do Vasco. A Leila descartou por completo. Ele ainda argumentou, mas Leila, vocês foram viajar para Nova York. Há uma série de notícias do Lamacchia falando que apoiaria o Pedrinho não escondendo a possibilidade de ter a parceria do Lamacchia. A resposta da Leila foi de que isso é completamente mentira e que ela se surpreendeu com o noticiário de que ela e o marido foram a Nova York para fechar com a 777, de acordo com a do presidente do Palmeiras. A viagem se deu a passeio, eles têm uma casa em Nova York há bastante tempo. Só para completar, perguntaram, aí ela disse também que seria um enorme conflito de interesses se o Lamacchia comprasse a SAF do Vasco, tendo ela como presidente do Palmeiras, tá? Então a Leila descartou por completo essa ideia. Outro momento importante da reunião do Conselho Deliberativo foi quando o conselheiro José Corona perguntou sobre uma promessa que a Leila Pereira havia feito algumas semanas atrás. Ela disse que se ficasse comprovado que o Corinthians tinha um contrato de R$120 milhões, ela igualaria essa proposta e pagaria por Crefisa e Fã para ter todos os espaços no uniforme palmeirense. Ela foi perguntada, e aí Leila, apesar da rescisão do contrato, ficou comprovado que o contrato era de 120 milhões, você vai igualar esse contrato? A presidente acabou saindo pela tangente, o assunto mudou e esse tema não foi debatido de forma profunda como se imaginava. Quero falar agora sobre Felipe Coutinho, meio atacante que é alvo do Vasco e que deve ser anunciado nos próximos dias, acaba de se tornar proprietário de um shopping na região de Búzios. Ele, a esposa e 2 irmãos, que têm uma empresa, uma sociedade composta, estão adquirindo o shopping Porto da Barra, importante complexo gastronômico e comercial da cidade de Búzios.
investimento de 8 milhões de dólares ou quase 43 milhões de reais. O Felipe Coutinho já depositou um sinal. Grande pergunta do vascaíno é, tá bom, e o shopping foi comprado, quando é que ele acerta com o Cruz Maltino? Entre clube e jogador tá tudo certo, falta a rescisão do contrato no Aston Villa. O negócio está demorando mais do que se imaginava e não se descarta a possibilidade de o Coutinho ficar por empréstimo no Vasco, mantendo o vínculo com o Aston Villa. No Aston Villa ele ganha 3 milhões e meio de reais por mês. O acordo do Coutinho com o Vasco prevê pagamento de 1 milhão e meio de reais mensais. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar também sobre o Cruzeiro. Gilberto deixou a Raposa no início desse ano, no mês de janeiro, mas segue na folha salarial da Raposa e não é um valor baixo. Ele ganha 350 mil reais por mês até dezembro, só para refrescar sua memória. Gilberto tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro desse ano, estava completamente fora dos planos, treinando à parte, houve um acordo entre as partes. O Gilberto abriu mão dos 750 mil reais por mês a que tinha direito até o fim dessa temporada para receber 350 mil mensais. Em troca, ele também ficou livre para buscar outro clube. Imaginava-se que o Gilberto poderia fechar com algum time brasileiro para recuperar os outros 400 mil perdidos no Cruzeiro. Não foi o caso. Ele é centroavante do Juventude, até tem bons números em Caxias do Sul, mas em condições bem inferiores. Hoje ele ganha no time gaúcho 200 mil mensais, somados aos 350 mil por mês do Cruzeiro, ele tem 550 mil, um prejuízo de 200 mil em relação ao acordo que tinha com a Raposa, mas é importante contar que entre os atletas que não figuram no elenco do Cruzeiro, tem essa questão importante de 350 mil com o Gilberto. Só para arrematar, Gilberto, que na passagem pelo Cruzeiro fez só 6 gols em 32 partidas. No Juventude, em bem menos jogos, 16, ele já tem 7 gols marcados. Bora falar agora sobre a reforma do Morumbis. No dia 29 de dezembro do ano passado, São Paulo anunciou, por meio da imprensa, um acordo com a W Torre para a reforma do Morumbis. O tão sonhado rebaixamento do gramado, fim da pista de atletismo e a construção de um anel inferior da arquibancada que aproximaria o torcedor do campo. O estádio passaria a ter capacidade de 85 mil pessoas em dias de jogos e 100 mil pessoas em dias de shows. Havia também uma previsão de que em 6 meses, ou seja, na metade desse ano, o Conselho Deliberativo debateria sobre 2 possibilidades. Construção do estádio com cobertura ou sem cobertura. A ideia é que a W Torre já tivesse preparado todo o estudo das 2 viabilidades para que o Conselho Deliberativo fizesse o seu parecer. A verdade é que não há absolutamente nada definido ou pronto para ser apresentado para os conselheiros. O motivo? W Torre e São Paulo não se acertaram em relação ao modelo do negócio. A W Torre se comprometeu a pagar todo o custo da reforma, que varia entre 500 e 800 milhões de reais. Para isso, a W Torre, que já foi parceira do Palmeiras no Allianz Parque e vai também fazer a reforma do estádio da Vila Belmiro, precisaria de contrapartidas para poder recuperar esse investimento. Por exemplo, a W Torre passaria a ter o direito de exploração do Morumbi por um determinado número de anos. São Paulo precisaria, entre outras coisas, aceitar a utilização de um gramado sintético. Deixaria a agenda liberada para a W Torre para a realização de shows, ainda que isso implicasse em perdas de jogos importantes. E é por causa desses pontos que o acordo hoje parece distante. São Paulo não cede em relação ao gramado sintético. São Paulo também se incomoda em relação à cessão do estádio de forma livre. Há também ainda discussões em relação a cadeiras, utilização de espaços, e enquanto isso não for resolvido, não dá para imaginar a obra no Morumbis. É possível afirmar que o São Paulo se precipitou quando no fim do ano passado fez a divulgação desse acordo. Restavam muitas coisas para serem definidas e debatidas, e a W Torre está mais do que vacinada em relação a esses acordos apressados. O caso do Palmeiras é muito específico e emblemático. Palmeiras e W Torre fecharam a construção do Allianz Parque, que do ponto de vista comercial é um sucesso, mas as partes tinham uma série de rusgas que só estão sendo resolvidas hoje, muito tempo depois da inauguração do estádio. W Torre não vai mais cometer esse erro, ela só vai entrar de cabeça no projeto do Morumbis se o São Paulo tiver uma série de contrapartidas aceitas. E aí, o que você pensa sobre o tema? Qual a importância de o São Paulo fechar essa obra para ter um estádio completamente diferente? Importante contar que você também precisaria aceitar as contrapartidas. Você topa gramado sintético? Liberação da agenda do estádio? Use o espaço para comentário, quero saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Fausto Vera no Atlético Mineiro. Quero dizer que a coisa evoluiu. Ouvi de uma fonte corintiana, abre aspas,
De fato, a negociação esquentou nas últimas horas, fecha aspas. Primeira proposta do Galo de empréstimo gratuito foi completamente recusada. A ideia do Corinthians era recuperar o investimento feito no Fausto Vera, algo na casa dos 8 milhões de dólares, totalmente descartada. O Atlético afirma não ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O que os clubes discutem nesse momento é a possibilidade de uma troca de jogadores por empréstimo até o fim da temporada ou a compra do Fausto Vera por um percentual muito menor, para que o Atlético tivesse um investimento pequeno. Posso dizer que o Gabriel Milito trabalha muito fortemente para que esse negócio avance e o Fausto Vera é outro entusiasta da ideia. O volante que não consegue jogar no Corinthians fez muito boa passagem pelo Argentino Júnior quando tinha exatamente o Milito como treinador. Chegaram a especular sobre a possibilidade de Matheus Mendes, goleiro reserva do Everson, virar uma alternativa nessa troca de jogadores, mas a ideia do Corinthians era ter um jogador mais experiente, mais experimentado, que pudesse ser titular nessa mudança com o Fausto Vera. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Bora fechar o vídeo para te atualizar sobre tudo que está rolando em relação ao Corinthians. A principal notícia, Marcelo Paz, que foi o presidente responsável pela transformação do Fortaleza e que recentemente se transformou em CEO, o CEO do Fortaleza. O Fortaleza virou uma SAF, tá? E a partir do momento em que o clube se tornou uma sociedade anônima do futebol, o Marcelo Paz, que era o presidente, passou a exercer a função de CEO. Ele é o nome dos sonhos do Augusto Melo para se tornar o CEO do Corinthians. Nicola, tem chance dessa coisa avançar? Muito pequena, para não dizer zero. Marcelo Paz já admitiu de forma pública que num futuro não tão distante, quando deixar de ter relações com o Fortaleza, pretende experimentar a função em outros clubes de futebol do Brasil. Ele está se preparando para isso, mas não seria nem um pouco lógico que ele deixasse o Fortaleza nesse momento para trabalhar, por exemplo, no Corinthians. Mesmo levando em consideração a grandeza do timão, mas e diante da bagunça, para ser subordinado de um presidente que corre o risco de impeachment? Eu não vejo nenhuma possibilidade dessa história avançar. O Marcelo Paz tem muitos compromissos com o torcedor do Fortaleza, com o Juan Pablo Vojvoda, que já recusou várias ofertas também a pedido do Marcelo Paz. Então, essa chance de avançar é muito pequena, para não dizer nenhuma, embora o nome seja dos mais interessantes. Quero falar agora sobre goleiros. O Corinthians segue na busca por 2 goleiros. Um dos nomes é de Adriel. Já havia contado para vocês de forma exclusiva no sábado que o goleiro que pertence ao Grêmio interessa ao Bahia, tem negociações avançadas, mas alguns detalhes ainda emperram a contratação. A operação de compra havia sido quase fechada no sábado. O Corinthians acabou recuando porque não aceitou algumas das exigências do staff do atleta. Outros nomes têm sido sugeridos, oferecidos para o Corinthians. Guilherme Ochoa, que vai muito bem em Copas do Mundo, especialmente em jogos contra o Brasil, foi um dos nomes. 38 anos de idade, está ficando livre do contrato na Salernitana. O nome do argentino Andrada, que hoje atua no Monterrey do México, também foi oferecido. O Andrada é muito bom, mas precisaria haver um investimento para tirá-lo do Monterrey. Ah, só para completar, vocês lembram do Hugo Souza, o Neneca, que ainda é do Flamengo e esteve emprestado ao Chaves? Mais um jogador sugerido ao Timão. Corinthians busca solucionar esse problema o mais rápido possível. Quero trazer mais uma informação sobre o mercado. O volante Dudu, 25 anos de idade, faz bom campeonato pelo Vitória, também foi sugerido. Atleta representado pelo Will Dantas, que tem ótima relação com o atual presidente Augusto Melo. O Corinthians ficou de dar uma resposta em relação ao Dudu. De acordo com o Will Dantas, a negociação tem boas chances de acontecer. O Corinthians ainda não tomou uma posição. E esse menino, o Dudu, tem 25 anos de idade, surge no Ferroviário, ganha destaque no Volta Redonda e está na segunda temporada vestindo a camisa do Vitória. Considerações finais sobre as notícias do Corinthians. A Easy Seguros, parceira patrocinadora nas costas, vai se reunir nessa terça-feira para discutir se rescinde ou não o contrato com o Corinthians. São 11 milhões de reais por ano de patrocínio e essa grana é utilizada para o pagamento de uma dívida que o Corinthians tem com o Mano Menezes, a dívida de 12 milhões de reais. A grana entra nos cofres do Corinthians e já vai direto para o Mano. Se houver essa rescisão, pode haver problema também no pagamento do ex-treinador. Jogo contra o Atlético Goianiense na noite dessa terça-feira, super importante. A gente tem dúvida se o Carlos Miguel será titular ou não. Alguns xingamentos para ele na chegada do time a Goiânia. Vale a lembrança de que o Corinthians é o 17º colocado com 5 pontos. O Atlético Goianiense aparece em 18º com 4 pontos conquistados. Jogo para lá de complicado. E você tem palpite? Use espaço para comentário. Faz sua fezinha na Betsul. Não esquece também de opinar sobre o que quiser. A gente se vê. Abraço. Tchau.